Vamos para a nossa segunda parte do nosso estudo. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia comigo agora em Gênesis capítulo 3. Nós vamos dar uma olhadinha agora no versículo 14 em diante, que diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos lá. Ao olharmos aqui a Bíblia, nós vemos a primeira vez que Deus traz uma palavra profética ao homem. Deus agora faz uma promessa. Deus agora faz uma declaração de que algo aconteceria. Ele olha para Satanás e diz assim, número 1. Ele olha para a serpente e diz assim: eu porei inimizade, briga, contenda, discórdia, ódio entre você, serpente, e a mulher. Primeiro elemento: inimizade entre a serpente e inimizade entre a mulher. Quem é a serpente? Quem é a serpente? Satanás, o diabo. Quem é a mulher? Quem é a figura da realidade da mulher? O povo de Deus. No Velho Testamento, Israel. No Novo Testamento, após a nova aliança, a igreja. Judeus, gentios, não há mais essa distinção. Agora o povo de Deus é a igreja. A primeira coisa que aqui traz uma palavra é: haverá inimizade entre o diabo e entre a igreja. Eu queria que você entendesse uma coisa. A Bíblia diz que o diabo, vosso adversário. O diabo não está para brincadeiras. O diabo não tem o objetivo de ser alguém brincalhão com a igreja. Ao contrário, ele é um inimigo mortal, ele é um inimigo de ódio profundo entre ele e a igreja. Tudo aquilo que o inimigo puder fazer, tudo aquilo que o diabo puder fazer para destruir a realidade espiritual da igreja, ele fará. Só que é um ponto. Quando falamos igreja, nós estamos falando de um corpo com muitos membros. Portanto, quando alguém diz para mim que irá me destruir, não tem como alguém me destruir de uma maneira genérica. Ele precisa me acertar, pegar um revólver e dar um tiro em mim. Talvez ele vai acertar o meu braço, talvez ele vai acertar minha perna. Mesmo que acerte o meu tronco, pode acertar o meu coração, ou o meu rim, ou o meu pulmão, ou o meu estômago. Pode acertar o pulmão direito, ou pode acertar o esquerdo. Eu, conjuntamente, sou chamado de Filipe, mas individualmente sou muitos membros. Assim é o corpo de Cristo. Conjuntamente nós damos a ele o nome de igreja, mas individualmente ele é o Filipe, mais o Celso, mais o José, mais a Stephanie, mais o João, mais Joaquim, mais Eric, mais Juliano, mais fulano, mais ciclano. Coletivamente esse é o corpo, com um cabeça que é Cristo. Quando Satanás quer atacar a mulher, o povo de Deus, o corpo de Cristo, ele ataca coletivamente? Não, porque não há um ataque coletivo, há um ataque individual. Se Satanás quer atacar a igreja, e se nós, por exemplo, que estamos aqui, nós que muitas vezes assistimos, fazemos parte deste corpo, portanto, a maneira como Satanás atacará a igreja é atacando individualmente cada um de nós. Então ele ataca, para atacar a igreja, ele atacará o pastor Paulo. Para atacar a igreja, ele atacará o Filipe. Para atacar a igreja, ele atacará o seu José. Para atacar a igreja, ele atacará o Maico.
Para atacar a igreja, ele atacará o Og. Para atacar a igreja, portanto, quando falamos o diabo é inimigo da igreja, é a igreja. Mas, opa, eu sou o braço, você é o olho direito, ela é o olho esquerdo, ele é o pé, ele é a mão, ela é o dedo mindinho, ele é o pulmão, o outro é o coração, o outro é a igreja. Abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 7, versículo 21 a versículo 25. Daniel capítulo 7, versículo 21. Aqui é uma profecia. Um dia, se Deus assim nos permitir, talvez faremos um estudo sobre o livro de Daniel. O livro de Daniel, ele tem várias visões. Começa com a visão em Daniel capítulo 2, do sonho de Nabucodonosor. Mas todas as visões do livro de Daniel é a mesma visão, só que sendo uma revelação ampliada. Em Daniel capítulo 2, ele tem a visão da estátua de Nabucodonosor, uma revelação sobre o futuro. Quando nós olhamos ali em Daniel capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, nós vamos vendo então revelações sendo ampliadas sobre o mesmo assunto. Qual é o tema do assunto do livro de Daniel? Reinos que reinarão, ou como esses reinos reinarão até a volta do Senhor Jesus, e até o reino eterno que não passará. Começa por meio da revelação ali do sonho de Nabucodonosor. E o sonho de Nabucodonosor é uma grande estátua. Uma estátua que era dividida em partes. A sua cabeça era uma cabeça de ouro. O seu tronco e os seus braços de prata. O seu ventre de bronze. As suas pernas de ferro. Os seus pés de ferro e de barro. Quando Nabucodonosor então agora quer a revelação dessa estátua, nenhum dos magos da Babilônia consegue revelar. Ele pede duas coisas: me revele meu sonho e me revele o significado do meu sonho. Deus então revela a Daniel, naquele tempo chamado por eles de Beltesazar, qual seria o sonho e o significado do sonho. Então Daniel chega a Nabucodonosor e diz: o sonho que você teve é uma revelação que Deus está dando sobre o futuro, sobre todos os reinos do mundo que virão. A cabeça és tu, Nabucodonosor, Babilônia. Depois de ti virá um outro reino, um reino dividido em duas partes. E na Bíblia nos fala, no próprio livro de Daniel, qual foi esse reino que veio depois, o reino preponderante, os medos e persas. Depois dos medos e persas, nós temos um outro reino, que foi um reino preponderante na terra também. Quem venceu os medos e persas? Os gregos. Quem aqui lembra talvez de alguns filmes de Hollywood, como o filme, por exemplo, 300, e muitos outros filmes, que mostram uma vitória dos gregos sobre os medos e persas. Depois dos gregos, nós temos um outro reino preponderante, que é o reino de ferro, o reino de guerra. Esse reino é o reino que é o reino preponderante no mundo nos dias do Senhor Jesus. Que reino é esse? Roma. E depois desse reino, ele se divide em 10 reinos, nenhum mais tão preponderante. Assim como os dedos do pé são 10, assim 10 reinos viriam desse. Depois que Roma se desfez em nações, que são nações na Europa, nações essas que se espalharam pelo mundo. Você sabe que os próprios Estados Unidos originou-se da Espanha. A Espanha então leva agora aos Estados Unidos, Espanha, Londres, desculpa, Espanha foi América Central. Então Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Brasil, restante da América Central, América do Sul, os espanhóis, aonde vai o território dos Incas, o território dos Maias. E de igual modo, nós começamos a ver então que esse reino, que foi dividido em 10 reinos, espalha-se pelo mundo. E depois desses 10 reinos, qual é o próximo? A Bíblia fala, uma pedra que será solta, sem o auxílio de mãos, portanto não é um reino que virá reino de mão de homens. Essa pedra ela vai diretamente neste pé, e depois que ela vai nesse pé, toda a estátua se perde. Essa pedra cresce, governa o mundo, e ela agora é um reino que jamais terá fim.
É isso que se desenvolve no livro de Daniel. E agora o Daniel vai começando a ter revelações que vão ampliando essa revelação que ele teve nessa visão de Nabucodonosor. E especificamente em Daniel capítulo 7, nós vemos agora aquele momento em que haverá um rei, a Bíblia vai chamar ele de chifre, o livro no Novo Testamento vai chamar esse de o anticristo, o Apocalipse vai chamar ele de besta, e vai dizer umas revelações a respeito desse indivíduo. Daniel capítulo 7, versículo 21. E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias, fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, pisará os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, por 2 tempos, e por metade de um tempo. Eu não posso avançar com você, mas apenas para que você comece a visualizar um pouco, de como o Senhor começa a dizer que o inimigo, Satanás, por meio da sua autoridade nesse mundo, por meio do reino político que será instituído, fará guerra contra os santos, e a Bíblia diz que ele prevalecerá, porque o seu objetivo é destruir os santos do Altíssimo. Se nós avançarmos nessa mesma profecia, mas em outro livro bíblico, nós vamos agora aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 7 em diante, agora falando a respeito da besta, deste anticristo. Se nós formos um pouquinho antes, na verdade, versículo 2, diz: a besta que vi era semelhante a leopardo, como pés de urso e boca de leão. Deu-lhe o dragão, ou seja, Satanás, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então há um reino político em que Satanás institui autoridade a esse reino político, poder a esse reino político, domínio a esse reino político. Vamos ali no versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Há alguns que sustentam que a igreja não passará no período da grande tribulação. Ora, irmãos, esse momento aqui é o período da grande tribulação, e há um absurdo contrassenso haver guerra contra santos se os santos não estarão aqui. Os santos de fato estarão. Aliás, assim como foi lá no Egito, havia 2 tipos de pragas no Egito: as pragas de Deus e a praga da mão do faraó, a ira de faraó. As pragas de Deus não vinham sobre o seu povo no Egito, mas a ira de faraó vinha. Aliás, quando o povo pediu libertação, a Bíblia diz então que faraó disse: mas vocês estão com muito tempo. Então, ele pesa a mão sobre o povo. De igual modo, nos dias do fim, nesse momento de grande tribulação, a ira de Deus, que são as pragas, não virão sobre o povo de Deus. Aliás, o próprio Apocalipse, assim como a profecia que aconteceu ali em Ezequiel, diz que antes haverá uma marca a ser trazida sobre os seus. As pragas de Deus não podem afetar o seu povo. Podemos avançar sobre esse assunto em outro momento. Mas a ira de Satanás, sim. Nesse momento, como as próprias escrituras nos falam. Se nós olharmos aqui, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, porque será um momento difícil. Ele diz: aqui você vai ter que tomar posição efetiva. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, porque aqueles que servirem ao Cordeiro serão mortos, farão guerra, serão inimigos, mas aqueles que não o servirem, aqueles que servirem a besta, aqueles que servirem exatamente a este,
terão paz, terão domínio, terão gloriosa graça diante dos olhos dele. Se nós avançarmos um pouco mais, em Apocalipse capítulo 12, versículo 17, a Bíblia agora vai dizer que irou-se o dragão contra a mulher, o povo de Deus, e foi pelejar com o restante da sua descendência. Quem é a descendência da mulher? O texto fala: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs o pé sobre a areia do mar. Uau! Ele diz aqui: há um que há interesse em que haja guerra. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se você é um dos que guardam os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, você é um alvo. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, sobre batalha espiritual, sobre questões, não vou mexer com isso, que depois o inimigo vem para cima de mim, né, tal. Irmão, você não está entendendo. O inimigo vai para todo aquele que é fiel. E por isso nós temos que nos blindar espiritualmente, porque ele virá. Ele fará guerra contra os santos. Nós temos que cuidar exatamente da nossa alma, nós temos que cuidar dos nossos corações, exatamente para não nos desviarmos. Mas a nossa bios, o nosso corpo, ele virá. O apóstolo Paulo já lembra a Timóteo dizendo: todos aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Uau! O que você está passando, não é só você que está passando. O que está acontecendo com você, não é só você que está acontecendo. Sofrimentos, também a nossa irmandade tem passado pelo mundo. Voltemos ali em Gênesis capítulo 3. Versículo 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Vamos falar um pouquinho disso aqui. Descendência da serpente. Eu sei que o povo de Deus, né, a mulher, Eva, teve filhos, né, Caim, Abel, depois teve Sete. Mas o diabo também teve descendência? A Bíblia diz que sim. Aliás, quando Jesus conta uma parábola, ele diz que o semeador, o pai de família, plantou, você conhece ela, plantou trigo, e o seu inimigo veio à noite e plantou joio no meio do trigo. No dia seguinte, os servos, os anjos, a Bíblia diz que eram anjos, chegam para o Senhor e dizem: Senhor, o inimigo veio e plantou joio no meio do trigo, queres que vamos arrancar o joio? O Senhor diz a eles: esperem até o dia da colheita, porque se vocês forem arrancar agora, vai acabar saindo o trigo junto com o joio, mas na colheita vai ficar tudo muito claro. Quando você olha o trigo e o joio como sementes, é difícil às vezes distinguir, mas quando eles estão maduros, a distinção é fácil. Enquanto o joio se empina, o trigo se prostra. Portanto, os elevados, a Bíblia diz, serão abatidos, os exaltados serão derribados, e os derribados serão exaltados. Já disse o Senhor: aquele que amar a sua vida, perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse a achará. Então o Senhor fala: naquele dia, deixei o dia da colheita, e no dia da colheita vocês vão separar o trigo para o meu celeiro, o joio para o fogo. E durante as gerações, agora nós vamos ver trigo e joio. Trigo e joio.
A primeira vez que aparece trigo e joio na Bíblia, vai ser exatamente em Gênesis 4. 2 filhos, Caim e Abel. Caim, o mais velho, quer oferecer um sacrifício ao Senhor. Quer oferecer uma oferta ao Senhor. E ele toma então agora do fruto da terra e oferece ao Senhor. Abel oferece também uma oferta ao Senhor. Mas ao invés de tomar do fruto da terra, ela toma das primícias do rebanho e oferece ao Senhor. A oferta de Abel é aceita, porque ela aponta para Cristo, o Cordeiro de Deus, o que traz prazer ao coração do Pai. A oferta de Caim não é aceita, porque aponta para a força do homem. Naquele momento, Caim fica bravo, fica irado, e Deus então agora vai conversar com Caim. Deus então diz o seguinte a Caim: Caim, por que estás irado o teu semblante? E o Senhor diz assim a Caim: se fizeres bem, também haverá aceitação para ti. Caim, é um caminho, e esse caminho, você viu qual é o caminho certo. Você tem 2 escolhas: pode ficar de bico aqui no canto, porque Deus não aceita a minha oferta, ou você pode parar de bico, parar de birra e fazer a vontade de Deus. E Deus ainda diz para Caim: Caim, o pecado jaz à porta, o pecado está batendo, e cumpre a ti, o seu desejo será para ti, e cumpre a você dominá-lo. E acaba a conversa de Caim e Deus. A Bíblia diz no próximo versículo, que Caim então chama o seu irmão Abel a ir ao campo, e chegando ao campo, ele mata o seu irmão Abel. Quando o escritor aos Hebreus lembra dessa história, pelo Espírito Santo, ele diz ali em Hebreus 11:4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual o obteve testemunho por ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas obras, por meio dela, mesmo também depois de morto, ainda fala. Mas em 1 João 3,12, quando fala sobre Caim, diz assim: não segundo Caim, que era do... Uau! Olha a geração da serpente começando a surgir aí. Caim, ele era do maligno. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão eram justas. A Bíblia agora avança dizendo: haverá uma guerra entre a serpente e a mulher, mas também entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. A serpente é Satanás, a mulher é o povo de Deus. A descendência da serpente são os filhos de Satanás. E começa com Caim. Se nós avançarmos um pouco mais e olharmos isso nas Escrituras, nós vamos caminhar aqui em alguns versículos. Por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque é uma promessa, a promessa de que a descendência da serpente, ela picará o calcanhar da mulher, mas a mulher pisará a cabeça da serpente. Haverá uma ira vindoura para a serpente e sua raça. E aqui João Batista diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Lucas capítulo 3, versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizados: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Mateus capítulo 12, versículo 34. Agora Jesus dizendo: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 23, 33. Serpentes, raças de víboras,
como escapareis da condenação do inferno? E 1 João 3,10 diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão, como Caim e Abel. Em João capítulo 8, 44, já lemos ele hoje, Jesus então olha para esse grupo de fariseus e saduceus e diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Vamos dar uma olhada, eu não vou avançar com você, vou apenas pincelar algumas coisas aqui, não é o nosso objetivo hoje, em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 em diante, Apocalipse 12, 1, vai começar a trazer algumas revelações aqui, figuras bíblicas, falando a respeito dessa descendência e dessa geração. Apocalipse 12, 1 começa dizendo: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa é a realidade da igreja. Ela é vestida de sol, a manifestação da glória de Deus está nela. Ela está com os pés naquilo que reflete a glória, porque a lua não tem luz própria. E ela tem uma coroa. Coroa na Bíblia tem a ver com reinado. A coroa dela é de 12 estrelas. No Velho Testamento, essas 12 estrelas têm a ver com as 12 tribos de Israel. No Novo Testamento, os 12 apóstolos. Aliás, a Bíblia vai dizer que um dos fundamentos da igreja é exatamente: eles perseveravam no partir do pão, nas orações, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. Aqui é a doutrina dos apóstolos, mas eu não vou avançar hoje sobre isso, mas é uma realidade da igreja. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande, vermelho. Por que vermelho? Alguém sabe me dizer por que vermelho? Porque não azul, verde, amarelo, roxo? A cor do pecado. Aliás, em Isaías 1,18 vai dizer que ainda que os vossos pecados sejam da cor do escarlate, da cor da escarlata, vermelho como o escarlate, se tornarão brancos como a neve. A cor do pecado na Bíblia é exatamente essa cor vermelha, vermelha de escarlate. Tanto que muitas realidades hoje em centros de satanismo são inclinados uma cor avermelhada, exatamente essa cor que inclina ao pecado. Viu-se outro sinal no céu, um dragão grande, vermelho, 7 cabeças, 10 chifres. Aqui está falando de reinados e reis, depois falaremos sobre isso. Nas cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. Aqui fala dos anjos do Senhor que caíram com Satanás. Agora, presta atenção, o dragão se deteve na frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Eu disse que no Velho Testamento, a mulher era figura, a realidade de quem? Do povo, sempre o povo de Deus, mas no Velho Testamento é Israel. Deus fez uma promessa para Abraão, antes na verdade, Deus começa a fazer promessas. Quando ele chega para Abraão, ele diz: por meio do seu descendente, todas as nações da terra serão abençoadas. Deus vai agora chegando por meio de Moisés. Moisés declara: haverá um profeta que virá e falará coisas da parte de Deus. Quando nós começamos a avançar, Davi diz: um descendente teu será o rei que haverá de regir todas as coisas. Satanás sabe dessas profecias, olha para Israel, está lá esperando. Esperando o quê? O dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Na hora que o Messias nascer, eu pego ele. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Essa palavra é uma palavra ali de Salmos capítulo 2, versículo 9, uma palavra profética de Jesus, que diz: com vara de ferro regerás as nações, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Essa palavra vara de ferro também é trazida ali em Gênesis capítulo 2, falando sobre Jesus. Então agora nasceu-lhe um filho que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Ele tenta devorar esse filho, ele tenta devorar o descendente da mulher.
ele tenta Jesus no deserto, ele tenta Jesus em sua vida, ele busca fazer com que Jesus peque, mas ele não consegue. A profecia continua dizendo: seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, ele está sentado à direita de Deus, aleluia. Agora há o quê? Quando nós olhamos um pouco mais abaixo agora, portanto, não vou ler tudo com você, mas versículo 11 diz, não, um pouco mais, desce um pouquinho mais, versículo 17, agora irou-se o dragão, não conseguiu pegar o seu descendente, não conseguiu devorar a Cristo. Versículo 17, irou-se o dragão contra a mulher, o povo de Deus, e foi pelejar agora, porque o descendente, Cristo, não deu. No começo o objetivo era devorar o quem? O seu descendente, mas não pôde. Nasceu, foi arrebatado para Deus. Dragão não conseguiu devorar o seu descendente. Vou devorar quem agora? Irou-se o dragão, versículo 17, contra a mulher, e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Porque antes Jesus era unigênito, agora ele é primogênito. Ele tem outros descendentes. Essa mulher, o povo de Deus, gerou a Cristo, mas agora tem outros, a igreja. Mas quem é esses descendentes? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Entenderam? Olha a realidade lá de Gênesis, aquela profecia que fará guerra contra os descendentes da mulher. Volte lá em Gênesis rapidinho, Gênesis capítulo 3. Que diz o seguinte, versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bom. É interessante esse ponto. Agora uma palavra profética: você será destruído e os seus descendentes com você, serpente, por meio do descendente da mulher. Colossenses 2,15 nos fala quando isso começou a acontecer de fato. E despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por isso que ele falava: não pode vencer a cruz. Ali ele vai me esmagar. Aliás, um pouco antes de ser crucificado, Jesus em João capítulo 12, versículo 31 a 33, ele falava que seria o momento. Chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte havia de morrer. Em Salmos 91, 13, Salmos 91, 13, ali havia uma profecia. Satanás é tão sagaz, que Satanás pega o salmo que fala da sua destruição e usa para Jesus. Satanás pega esse salmo, a parte A dele. Salmos 91, 13, Satanás pega a parte A dele e fala assim para Jesus: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Salmos 91, 13, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares. Não está Salmos 91, 13? Perdão, Salmos 91, 12. Salmos 91, 12, Satanás então diz assim: eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Lembra? Satanás disse para Jesus: lança-te daqui abaixo, leva ao pináculo do templo e diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. Senhor, fala, Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o que Satanás não atenta, é que no próximo versículo do Salmo, Salmos 12 dizia, eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. Mas o 13 diz assim, pisarás o leão e a cobra, e a áspide, e a serpente. A palavra áspide é a palavra cobra venenosa, serpente. Pisarás o leão e a serpente. Por que leão e serpente? Porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso redor, bramando como um leão. Ele vai ser pisado. E a serpente? Pisarás o leão e a áspide. Pisarás o leão e a serpente. Calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Olha a profecia aqui do Salmo. Satanás tão sagaz, olha só, usando o versículo 12, esquecendo que o 13 era sobre ele.
esquecendo-se nada, Satanás é tão perverso, querendo perverter e devorar o filho que havia de nascer, mas ele não conseguiu. Agora, irmãos, eu quero que você não se esqueça de uma coisa. A Bíblia diz ali na Revelação, nós vimos em Apocalipse capítulo 12, que ele não conseguiu devorar o filho que nasceu. E agora ele faz guerra contra o restante da descendência. Mas ora, nós sabemos que Jesus venceu Satanás naquela cruz. Por que Satanás está aqui ainda? Ele já foi julgado. Mas agora o Senhor tem uma palavra de esperança para nós como igreja, que nós seremos a conclusão da profecia. Olha o que diz em Romanos capítulo 16, versículo 20. Romanos 16, 20. É lindo esse versículo. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Olha só o que diz aqui. Olha só a realidade de Gênesis. E aqui sendo o Senhor dando uma revelação. E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Uau! Satanás, este te ferirá, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça. Mas nós temos que estar atentos, irmãos, pois a Bíblia diz que Satanás e a sua descendência buscará ferir o quê? O nosso calcanhar. Calcanhar. Esses dias, mexi no meu calcanhar aqui, machucou. Eu estava assim, ó, andando assim, ó. Aí minha esposa falou, o que foi? Eu falei, arranquei um negocinho do calcanhar, doeu aqui, tô mancando. Calcanhar tem a ver com caminho. Quando diz que Satanás vai ferir o calcanhar da descendência, ele quer trazer prejuízo no seu caminho, no caminho que Deus tem para você. Por isso que, por exemplo, Efésios 4, 27 diz, não deis lugar ao diabo. Ou Efésios 6, 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque ele tem um caminho, ele tem um propósito, ele tem um plano para você. Mas Deus tem um plano, um propósito, um caminho para você. Mas o diabo quer do calcanhar. Não gera morte, no sentido de pisar a cabeça, ele será pisado. Mas ele quer com que nós não trilhemos um caminho reto. Não trilhemos um caminho reto. Não, ou cansemos, ou está doendo, eu não vou avançar. Esse é o objetivo dele. Caminharemos até aqui hoje. Sobre essa realidade profética. Ali de Gênesis. Quanta coisa, não é mesmo? Que o Senhor tem nos trazido de revelações, simplesmente olhando algumas coisas preciosas do Senhor. Mas nós como igreja temos que estar atentos e perceber que isso não é uma história ou uma doutrina, mas isso é uma prática que estamos vivendo hoje. Vamos orar. Nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor tem nos revelado, tem nos mostrado um caminho, tem nos direcionado para uma verdade, a verdade do Teu Filho. Senhor, não podemos nada sem Ti, nada podemos fazer. Se o Senhor tem nos revelado, nos encha de vida, para que possamos trilhar esse caminho, como Te agrada. Nós louvamos, Pai, em nome de Jesus, amém. Estamos encerrados.